Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a hérnia discal. Bem, primeiro, antes de conversar sobre a hérnia discal, a gente precisa relembrar sobre a estrutura do disco intervertebral. Então a gente vai ter as vértebras que compõem, a coluna vertebral, e entre cada vértebra a gente vai ter um disco intervertebral que serve ali para melhorar a congruência articular e também para absorver as cargas aplicadas na coluna. O disco, ele vai ser formado, pelo seu anel, que fica ao redor, e a gente vai ter o núcleo que fica ali no centro desse disco. Então a gente vai ter o anel, que protege esse núcleo, e o núcleo ali internamente. Para a gente fazer uma analogia, é como se fosse um babalu, Então o esqueleto de babalu, a gente vai ter a parte ali da goma que protege o recheio, e o recheio como se fosse o núcleo, E quando a gente, por exemplo, aperta o babalu, que esse recheio, ele extravasa, seria como se fosse uma hérnia discal. Então a gente vai vendo, essa lesão desse anel. O anel ele vai se lesionando, e esse núcleo ele começa a extravasar. E aí, dependendo do grau, desse extravasamento, a gente pode começar a ter a compressão das raízes nervosas. E é por isso que muitas pessoas elas relatam dor, aquela dor referida para o glúteo, posterior de coxa e panturrilha. Porque quando esse núcleo, ele começa a extravasar, ele começa a pinçar ali, ele começa a comprimir as raízes nervosas, e dependendo da altura dessa raiz nervosa, se é L3, L4, L4, L5, L5, S1, você vai ter uma dor referida ali no padrão. O padrão vai ser diferente, mas muitas pessoas referem, aquela dor no glúteo, a dor no isquiotibial e a dor na panturrilha, aquela dor que sai lá do centro da coluna e ela irradia para os membros inferiores, tá bom? Então nesse vídeo a gente falou um pouco sobre a hérnia discal, Então a gente revisou um pouquinho sobre o núcleo, sobre o disco, que tem o núcleo, tem o anel, E quando esse anel, ele começa a sofrer algumas lesões, esse anel pode romper, e esse núcleo ele extravasa, podendo comprimir as raízes nervosas.